Boa noite a todos. Alguém na casa a primeira vez? Não, todos conhecidos, mas de qualquer maneira sejam todos bem-vindos, tá? Lembrando, por favor, para deixar o celular no modo silencioso, né? Que é para não tocar durante a nossa reunião, tá? Como sempre, começamos a reunião com a leitura de um livro, né? Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito de Emmanuel, nosso amigo que sempre nos traz muitas reflexões. Hoje é o capítulo 36, afirmação esclarecedora. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus, João, capítulo 5, versículo 40. Quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutarem o contentamento imediato no corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada por meio do sacrifício da vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adorna de flores, mas fogem aos testemunhos de entendimento e bondade, à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição. No entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina, entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam, todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão multiplicado pelo amor infinito do Mestre Divino ou regozijar-se alguém com a sua influência curativa. Mas, para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de crer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, aperfeiçoar e querer. Na nossa prece, vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus ao nosso lado, como Ele sempre está. Deus nosso Pai, de infinito amor e justiça, querido Mestre Jesus, agradecemos por mais uma noite estarmos aqui reunidos na casa de Pedro e Nair, casa de luz, amor, caridade, para mais uma vez escutarmos os seus ensinamentos. Ilumina nosso irmão Jorge, que fará o estudo da noite, e o nosso irmão Marcelo, que receberá a mensagem da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Foi? Foi. Boa noite, pessoal.
Tudo bom? Que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos à casa de seu Pedro e Dona Maria, e que essa noite de segunda-feira seja muito boa para todos nós. Apesar do calor, apesar ainda do desconforto causado por essa variante, né? E eu estou sem máscara, mas eu estou aqui bem no cantinho, bem distante de vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? São 2 recados que eu preciso dar. O primeiro, que a gente está falando aqui, mas também está ao vivo no Facebook. E muitas das vezes a nossa transmissão não fica muito boa. E aí, quando termina aqui, eu corro para casa e eu estou gravando a palestra e eu subo para o YouTube. Então, quem não conseguir assistir pelo Facebook, pode dar algum problema. Assim, antes das 10, geralmente já está no ar no YouTube, e aí sem nenhuma interrupção. Tá bom? Então, vamos começar. Nosso tema de hoje é um tema bem interessante, sobre ação e reação. E nós, espíritas, como de costume, gostamos de embaralhar, confundir tudo, né? Então, quando a gente fala de ação e reação, surgem alguns mitos, algumas questões que não são exatamente o conceito trazido pelos espíritos, através de Kardec e depois através das psicografias, seja de Chico Xavier, de Valdo e tantos outros médiuns que ajudam na nossa compreensão. Então vamos lá, ação e reação. Quando a gente ouve isso, né, geralmente a gente começa tendo essa compreensão na nossa escola, né, estudando física, aí vai falar sobre ação, reação. Seria o quê? A física newtoniana. Muitas vezes a gente já ouviu falar disso. Ação e reação é física, né? É a tal da terceira lei de Newton. E o que ele diz? Eu não vou explicar, não vou ser nem um pouco assim metódico, falar sobre definição. O que eu vou dizer basicamente, e tentar simplificar o máximo possível essa terceira lei, ação e reação de Newton, é que se você pegar, por exemplo, a sua mão e der um soco na parede, se você der um soco bem devagarzinho, você vai sentir uma resposta da parede bem devagarzinho na sua mão. Mas se você der um soco muito forte, talvez você até quebre um pouquinho a parede e provavelmente você vai quebrar a sua mão. Então, toda ação que você faz, existe uma reação no mesmo módulo, da mesma força, direção, a mesma direção e o sentido contrário, tá? Só para a gente entender mais ou menos o que seria essa terceira lei de Newton. Você vai dar um soco na parede, em qualquer outro lugar, a outra pessoa vai sentir, a parede vai ter um impacto e a nossa mão, dependendo da força, vai quebrar, porque a gente vai receber esse impacto também. E tem mais um detalhe que ajuda ao espírito a se confundir também a respeito da ação e reação, que geralmente eu falo aqui, né, que 4.000 anos atrás, lá na Mesopotâmia, tinha um rei chamado Hammurabi e criou um código, né? O primeiro código escrito, já que a escrita surge na Suméria, ali no sul da Mesopotâmia, né? Com a tal da escrita cuneiforme, e esse código é a tal da lei de Talião, ou o código de Hammurabi. Talião é porque a lei da retaliação, não é nome de ninguém não, tá? É retaliação. Então, se você faz alguma coisa a alguém, esse alguém tem direito a fazer alguma coisa a você. Então, depois que chegar em casa, quiser ver isso, entra no Google, procura lá código de Hammurabi, provavelmente vai aparecer uma pedra, né, que as pessoas chiques chamam de estela. É uma pedra preta, toda desenhada, a escrita cuneiforme, e se a gente soubesse essa escrita cuneiforme, a gente ia ver lá: se um homem livre cegar um outro homem livre, ele deverá ser cego. Se um homem livre roubar uma cabra, a pessoa que foi roubada pode entrar na casa dele e roubar a cabra dele. Então, essa retaliação, bem equivalente. Assim como nós, falando sobre a lei de Newton, dê um soco, você recebe um impacto equivalente. E o espírita, quando lê o livro Ação e Reação, que Chico Xavier psicografou, ele vai ler e fala assim: tudo é assim, porque é lei da ação e reação. Será que realmente tudo é assim? É isso que a gente vai ver hoje. Ou existem variações, existem exceções, ou a lei de ação e reação, como proposta por Newton, seria a exceção
e existe uma lei maior que rege o comportamento dos homens dentro desse universo que Deus criou. Então, mais ou menos vai ser isso que a gente vai discutir hoje. Então, já que eu citei o livro Ação e Reação de Chico Xavier, que ele psicografou com o André Luiz, o espírito André Luiz, tem um caso clássico nesse livro, que eram dois espíritos desencarnados, estavam lá, eu não lembro mais, vamos supor que fosse no nosso lar, e eles estavam tentando ir para colônias superiores, mais evoluídas. Vocês lembram? Vocês devem ter assistido o filme, né? Que André Luiz, de repente, é visitado pela mãe dele. E a mãe dele chega, conversa com ele, só que a mãe dele não faz parte do nosso lar. Ela faz parte de uma colônia superior ao nosso lar. E ele não pode ir visitá-la, né? Porque ele não tem condições ainda espirituais. Na prática, os espíritos dizem que o peso dele, o peso do perispírito dele é tão denso que ele não conseguiria galgar esferas superiores. É como se eu, gordinho, fosse subir na nuvem a cair. Eu acabo caindo. E André Luiz a mesma coisa. Não tem nada a ver com peso, mesmo se é gordinho ou não. Seria a vibração dele, a frequência vibratória dele, que faria ele alcançar níveis superiores ou não. Tá? Então, esses dois espíritos, voltando ao livro Ação e Reação, queriam evoluir, mas não estavam conseguindo. Tinham diversos problemas e alguma coisa está acontecendo que a gente não consegue melhorar essa nossa vibração. Aí, lá também acontece isso, fizeram uma regressão e aí perceberam que em uma vida muito, muito longínqua eles tinham um péssimo hábito de pegar os inimigos e eles jogavam os inimigos de cima de uma montanha e esses inimigos morriam com a queda. E aí eles perceberam que de alguma maneira eles tinham que resolver isso. E aí eles propuseram, lá no plano espiritual, a gente quer reencarnar e a gente quer morrer num acidente aéreo, porque com essa ação parecida com o que a gente fazia, a gente consegue se libertar. Perfeito, o mentor deixou, eles vieram, entraram no avião, o avião caiu, eles morreram, passaram por toda aquela angústia. Só quem já experimentou andar de avião, uma turbulência mais complicada, sabe, aquela angústia, medo de morrer. Imagina, você ter medo de saber que vai morrer. Só que venceram, e aí desencarnam e conseguem, tirando esse peso da consciência, que eles não conseguiam ainda identificar de maneira consciente, mas estava lá no inconsciente e não deixava com que eles evoluíssem, e acabou que, resolvendo essa questão, eles conseguiam evoluir. E aí a gente pode contar mais casos, né? O caso de uma moça que estava com câncer no seio. E aí, desesperada, muito jovem, tinha acabado de ter um filho, recém-casada. E aí foi no Chico Xavier. Chico, por que está acontecendo isso comigo? E aí o Chico, além de ter a informação, ele teve a autorização dos espíritos superiores de contar para ela. E disse que uma encarnação passada, não sei se era a mais recente ou uma daquelas, ela e o marido eram namorados e criaram um plano maravilhoso. Ela seria uma dançarina, daquelas tabernas da Idade Média, e iria seduzir os homens, depois roubar os homens, dançando e mostrando os seios. Algum pecado? Não é um problema mostrar o seio. É o que adivinha com essa ação, a maldade que eles criaram. E aí ela criou, dentro do inconsciente, uma culpa tão grande. E ela, dentro desta vida, não admitir ter um seio. E desenvolver um câncer por causa disso. Parar para pensar, olha só que coisa mais complicada, né? Como nós somos capazes, através da nossa consciência culpada, seja dessa ou de vidas passadas, a transformar o nosso corpo físico nesta vida. Podemos falar mais casos? Podemos. Imagina, somos religiosos da Inquisição e temos o péssimo hábito de botar fogo naqueles que questionam a nossa fé. Nesta vida, vocês acham que vai acontecer o que com a gente? Ou, para finalizar os casos mórbidos, que eu não gosto muito de falar isso, mas é
para sermos didáticos, é interessante a gente tocar nesse assunto. O suicídio. Imagina um irmão que comete um suicídio, o quanto ele não altera o perispírito dele. E quando ele desencarna, ele é expulso do corpo de maneira forçada através do suicídio e com uma culpa terrível. Vocês acham que ele vai conseguir reconstruir facilmente os tecidos do corpo espiritual dele? Não consegue. E aí acontece o quê? Precisa, depois daquele drama que a gente sabe que acontece após o suicídio, precisa reencarnar, vai gerar um corpo e esse corpo vai ser gerado com sérias deficiências, de acordo com o tipo de suicídio. Então, mais uma vez, para sermos didáticos, infelizmente também mórbidos, imagina, deu um tiro na cabeça e a bala afetou uma área do cérebro, onde essa área do cérebro controla a visão. Muito provavelmente vai nascer cego e vai, através de toda a dor, da complicação de uma vida com deficiência visual, reconstruir os tecidos do perispírito dele junto do corpo físico e no desencarne, se for um desencarne normal, natural nesta vida, fica equilibrada a balança. Por que contém essas histórias tão complicadas? Através desse ação e reação. Porque a gente pode embaralhar tudo. A gente pode voltar e pensar no caso dos rapazes que morreram no acidente de avião. E se não fosse assim a história deles? E se por um acaso eles estudassem, virassem pilotos e utilizassem muitas horas de voo para ajudar o próximo? Para levar, por exemplo, órgãos, um coração, levar para um lado, para o outro, para salvar pessoas. Será que eles teriam a necessidade de passar por um acidente aéreo? Muito provavelmente não. Ou a moça lá do câncer do seio. Será que se ela trabalhasse, seja como médica, seja como profissional de saúde, ajudando na recuperação de pessoas que tiveram esse tipo de problema, teria necessidade de passar por um câncer? Não. Ou a pessoa lá da Inquisição que colocou fogo, aí nessa vem bombeiro e trabalha e salva as pessoas, ganha pouco. Será que é necessário morrer queimado? Não. E assim a gente pode pensar de diversas formas, até o suicida, né? O suicídio eu nem vou dizer tanto porque é tão complicada a situação que eu não vou entrar nessa seara porque vai ser meio nebuloso para a gente. Mas eu quero contar uma outra história para vocês em relação ao exemplo que eu dei da deficiência visual. Vamos imaginar o seguinte, porque o espírita gosta de olhar uma pessoa com deficiência e pensar assim, esse aí está devendo, hein? Esse, nossa senhora, deve ter aprontado na vida passada. E aí, de repente, alguém com uma deficiência visual ou qualquer outra deficiência pediu para nascer assim, sem nenhum tipo de débito do passado. Por quê? Porque tinha uma missão, porque tinha um trabalho específico para desenvolver. Tem uma história de um espírito muito iluminado que queria, na programação desta vida, nascer e criar uma escola para deficientes visuais. E aí o mentor falou assim, achei a história maravilhosa, gostei muito desse seu projeto. Não seria mais fácil, nesta vida, você nascer com deficiência visual para entender na pele o que é ser um cego, e na outra você vem com esse projeto? Perfeito. E aí a gente olha assim, esse aí deve ter usado os olhos para seduzir as mulheres. Nada disso. Às vezes ele tinha um projeto nobre e estava aqui para ajudar. E é isso que a gente quis entender. Por isso que eu falei que ação e reação às vezes parece ser assim uma lei muito rígida, mas não é tão rígido assim. Porque muitas das vezes a gente vem com algum tipo de problema e isso não quer dizer que estejamos resgatando erros, dívidas no passado. E muitas das vezes a gente vem com problemas também e estamos resgatando, mas é só um pedacinho. Por quê? Porque quanta bondade a gente pode fazer pelo caminho e diminuir esse desnível da balança com a lei de Deus. E aí eu queria conversar com vocês a respeito da dor.
o papel terapêutico do sofrimento, porque todos nós sofremos aqui, né? Ou só eu que fico no meio da pandemia com medo de adoecer, só eu que todo dia acordo assim, ai meu Deus do céu, hoje eu estou com febre, hein? Hoje eu estou com febre. Só eu que sou medroso, só eu que... Aposto que vocês também têm lá os problemas de vocês. E qual é esse papel terapêutico? Imagina que todo dia a gente acordasse se sentindo bem, com saúde, olhasse no espelho e falasse, meu Deus do céu, como eu sou bonito, como eu sou inteligente, como é que seria a nossa vida? Ou a gente olhar assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou isso, as dores, as quedas, as perdas, o quanto isso pode ser importante para o nosso amadurecimento. Por isso que é interessante, quando a gente faz essa análise de ação e reação, enxergar também o papel terapêutico da dor. Porque muitas vezes a gente está sofrendo e a gente está sofrendo porque erramos no passado. Por que Deus permite isso? Justamente porque é uma terapia. A nossa doença, muitas das vezes aqui, os nossos medos, as nossas perdas, são a nossa cura. E é isso que a gente tem que ter em mente. Por mais que a gente não queira sofrer, e a gente não tem que buscar sofrimento. Que tem gente que é masoquista, não? E gosta de buscar sofrimento. Não é essa a proposta. Mas se estamos sofrendo e está difícil de vencer essa dor, é tentar entender por quê e como eu vou sair diferente depois que eu resolver essas batidas que o martelo está dando na nossa cabeça. E aí eu vou contar mais uma história para vocês, que eu acho que a gente vai entender o papel da terapia do sofrimento. Há uns anos eu estava olhando e estava pensando assim, por que os animais sofrem? Se os animais não têm consciência, né? Imagina, um burrinho. O burrinho não tem consciência nenhuma. Então ele não está espiando nada do passado. Ele não tem nenhum débito do passado, não tem karma, não tem lei de causa e efeito com ele. E a gente olha às vezes os burrinhos na rua, apanhando, carregando um peso que você sabe, ele não está preparado para carregar esse peso. É muito mais complicado para ele do que ele pode carregar. Por que os animais sofrem? E eu não tinha resposta sobre isso. Eu olhava, ficava procurando as respostas, achava que existia uma falha dentro dessa lei de causa e efeito. Aí um dia eu comecei a procurar no Google. Quase que eu botei assim, doutor Google, me ajude, por que os animais sofrem? E aí vinham vários textos, eu começava a ler, e isso é bobagem, bobagem. Nitidamente eu via que tinha muita bobagem. E aí de repente eu peguei um texto e eu comecei a analisar esse texto e falei, olha, esse cara entende, porque ele respondeu a minha pergunta. Aí quando eu vi, assinado, era Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Era uma psicografia, eu não tinha lido no final, para ver quem era, eu comecei pelo texto, aí só no final eu vi. E aí o que ele diz mais ou menos a respeito do sofrimento dos animais? Como os animais não têm consciência, eles não podem estar sujeitos à lei de ação e reação, causa e efeito. Não podem, mas sofrem. E existe um ganho com esse sofrimento. Esse ganho é acelerar a evolução deles para alcançarem o estágio de seres humanos. Que os espíritos dizem que existe uma linha de evolução que começa no animal e que vai chegar até, por exemplo, nos anjos, para simplificar. E nós somos os intermediários, os seres humanos não somos nem anjos nem animais. E eles vão evoluindo, vão aprendendo, vão ganhando experiências, até que o momento que surge a consciência e eles podem se chamar de seres humanos. E a dor, o sofrimento, acelera essa evolução. Então imagina, um burrinho selvagem. Imagina que ele tivesse, assim, 1000 anos até chegar no estágio de homem. Eu estou chutando um valor absurdo. Mas quando ele é domesticado, mesmo que passe por sofrimento, ele acaba tendo algumas características com essa relação humana forçada pelo homem, que ele acelera esse processo. Quer dizer que nós vamos maltratar animais para fazê-los evoluir? Não, porque nós não somos psicopatas.
O amor, quando a gente cuida, por exemplo, de um cachorrinho, acelera muito mais. É só você ver o quanto que os lobos evoluíram e viraram seres muito mais dóceis, muito mais próximos, né, dos seres humanos, o quê? Com a domesticação, com amor, com carinho, com cuidado. Então, quer evoluir um animal, um bichinho? Dê amor a ele, não tem que maltratar. Mas a gente precisa entender por que ele sofre. E dentro dessa explicação, Emmanuel diz que nós também sofremos, muitas vezes sem débitos do passado. Olha só, caindo por terra, tudo aquele que a gente acredita, né? Se eu estou sofrendo é porque eu errei no passado. Ele diz que não, porque com a gente é a mesma coisa. O sofrimento também acelera a nossa evolução, essa nossa caminhada até chegar à angelitude. Então, perguntar para quem já foi mãe aqui, deve ter sofrido, né? Acordar toda noite. Se bem que hoje os homens também acordam, mas não na mesma proporção que as mulheres. Mas não é um sofrimento? Acordar toda noite, várias vezes à noite, para cuidar do nenenzinho. Aí o neném está lá com febre, não consegue dormir. Na vida passada eu maltratei as crianças. Não. Você acha que todas as mães então maltrataram as crianças? Porque 99% das mães cuidam dos bebezinhos. Estão pagando o quê? Não estão pagando. Estão sofrendo, mas estão evoluindo com o sofrimento. Ou um médico, ou qualquer outra profissão. Estudou 20, quase 30 anos para se tornar um médico. Está pagando o quê do passado? Ou você acha que estudar muito para ajudar os outros, para curar doenças, mais uma vez, qualquer outra profissão. Eu estou usando um exemplo, mas a gente pode pensar também na nossa profissão. Está pagando alguma coisa do passado? Ou estudar para caramba, ficar com medo de ter nota baixa, passar a noite toda sem dormir, porque tem que ler um livro que tem a prova, porque está... É sofrimento, gente. E a gente não está pagando nada do passado. Então a gente precisa tirar da nossa mente que todas as dores têm causas do passado, porque não tem, mas todas as dores, quando bem trabalhadas, nos botam para frente. Lembra do exemplo que eu dei? Do martelo batendo na nossa cabeça e a gente ficando mais duro, mais firme? Nem sempre é assim, né? Às vezes o prego enverga e fica torto e você não consegue mais resolver. E o sofrimento também é assim. O sofrimento, algumas vezes, não desperta o melhor na gente. Então, a gente precisa entender que ação e reação existem, que nem toda ação que a gente tem nessa vida, a reação é proporcional, muitas das vezes é menor, porque nós não temos o que merecemos, nós temos o que precisamos, e Deus é aquele ser supremo que olha e fala assim, ó, se essa criatura receber tudo o que ele fez na vida passada, ele não vai aguentar. Então, vamos parcelar o débito dele. E muitas das vezes a gente também tem um acréscimo de sofrimento, porque ele olha assim, esse está aguentando, então nós vamos dar um pouquinho mais de sofrimento, porque ele está matando no peito e está resolvendo. É confiança. E o sofrimento não é assim, não, você vai morrer, você vai cair do pé, não. São desafios. E muitas das vezes os desafios tiram a gente da zona do conforto e faz com que andemos com mais firmeza, com mais velocidade. Então, para a gente finalizar, depois de tudo isso que nós conversamos, o que a gente precisa hoje sair daqui, tendo a certeza, é de que esse Deus que faz toda essa análise, ele tem lá um mecanismo de acréscimo de misericórdia, de amor, de compreensão, de compaixão, que nos protege. Então, toda vez que estivermos passando por dores, esses momentos que nós estamos vivenciando, seria interessante que a gente imaginasse duas formas. A primeira era para eu estar passando por coisas piores, mas esse meu pai aqui está me protegendo. Porque às vezes a gente, poxa, pelo amor de Deus, hein?
Olha quanta dor, hein? Poxa! E a gente reclama muito. Mas a gente enxergar dessa maneira. Nós não temos o que merecemos, temos o que precisamos. E às vezes o que precisamos é um pouquinho só de dor. Só que essa coisa pequenininha de dor, não estou falando que as dores de vocês sejam pequenas, não, mas às vezes nós estamos com problemas pequenos e isso tira já o nosso chão. Não é nem um pedaço do problema que arrumamos no passado. E outras vezes as dores que estamos passando também significa pedirmos, antes de encarnarmos, a esse Deus, assim, ó, eu quero vir, quero passar por esses problemas, porque eu sei que eu vou acertar, e é isso que está me separando dos meus amigos aqui do plano espiritual, que já evoluíram e eu não consegui evoluir. Voltando à história de André Luiz, está lá em nosso lar, a mãe dele aparece, tchau meu filho, tchau. Será que eu posso visitar minha mãe? Não, ainda não, porque você não tem condições. Imagina a frustração, a gente está num grupo de diversos amigos, eles estão num nível, estamos no outro nível, muito abaixo. Como é que eu faço para evoluir? A maneira mais fácil? Trabalhando, amando, sofrendo, enfrentando. Eu quero isso tudo nessa vida. Será? Vai que eu aguento. E a gente chega aqui, não quero. Não, vamos, agora que a gente pediu, a gente vai. A gente pediu, gente. Ou você acha que nós estamos aqui por acaso, não sabíamos que íamos passar por essas dores e esses problemas. Todo mundo sabia. E a fila era grande para reencarnar. Por quê? Porque a gente quer subir, a gente quer evoluir, a gente quer sair daquela região ainda densa e queremos vivenciar ares mais puros, cores mais vívidas, músicas mais espiritualizadas, tudo isso que existe no plano espiritual nobre e que a gente de vez em quando tem um acesso, de vez em quando a gente ouve, ou como André Luiz fazia, de vez em quando ele dormia, e aí em nosso lar ele conseguia chegar e visitar a mãe com o desdobramento do perispírito dele. Olha que confusão. Isso é confuso mesmo, e para quem quiser entender melhor, tem que se matricular nos nossos cursos, porque a gente aborda todas essas questões. Então temos vários cursos de introdução, curso Livro dos Espíritos, e a gente fala sobre esses detalhes, ok? Então, vamos sair hoje daqui de alguma forma gratos, porque estamos vencendo, estamos aqui no meio dessa confusão. Ah, mas eu estou com depressão, eu estou triste, eu estou isso. Ok, está deitado, não consegue andar, está vencendo. Já pararam para pensar que muita gente já desistiu e a gente, mesmo deitado, sem conseguir andar, com a nossa cruz em cima da gente, a gente está lutando, mesmo que aparentemente não estejamos saindo do lugar? Isso é vitória. E aí passa 1, 2, 3 meses, 6, 1 ano, olha para trás, olha onde eu cheguei por ter aguentado firme, mesmo sem conseguir levantar. Olha onde eu cheguei. E se a gente olhar 10, 20 anos para trás, a gente pode ver, somos diferentes. Em alguns pontos melhores, outros piores, mas somos diferentes. E essa é a beleza, essa é a maravilha da vida. A gente aguentar firme e olhar para trás e ter essa percepção maravilhosa. Errei, aprendi bastante e continuo firme e forte aqui. Então, que tenhamos essa certeza de que vai passar. Vamos duvidar? De vez em quando sim, mas vamos tentar ter essa certeza, porque é muito importante, porque tudo vai passar, menos a gente, que a gente continua durante toda a eternidade nessa caminhada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Deixa eu tirar a máscara. Boa noite a todos.
Vamos lá. Cheguei aqui trazido por um grupo de pessoas que me deram amparo quando acordei e nada entendi. Pedi explicações e as poucas recebidas, na medida certa, foram aos poucos me esclarecendo. E depois de entender, não queria aceitar, pois não lembrava de nada o que tinha comigo acontecido. Depois de um bom tempo, na companhia desses irmãos, entendi e aceitei que havia morrido. Quer dizer, eu acho. Convidado aos estudos e trabalho, o mapa da vida se descortinou a cada instante na minha mente. Comecei a compreender que não queria aceitar a suposta morte, pois onde eu estava, por minha própria escolha, não poderia agir como antes. Vida de exageros, álcool, substâncias alucinógenas, diversão desregrada e toda sorte de débitos que tais comportamentos trazem. O que ouvia dos meus irmãos acolhedores parecia um paradoxo. Dizia que me serviu para hoje comparar e fazer minhas escolhas. Mas como? Se me dizem que quando reencarnar não lembrarei de nada. Lê do engano, dizem eles. Está no seu inconsciente, no seu âmago, no florir de suas escolhas. Hoje você vê parte da sua vida terrena, compara, reflete e faz suas opções. Amanhã, nova oportunidade lhe será dada, até a perfeição determinada por Deus Pai. Hoje faço minhas orações, permaneço com esse grupo que me acolheu até hoje e muito aprendi. Ajudo em alguns trabalhos, sempre nas cercanias da nossa colônia, e esta noite tive a grata surpresa que a este lar viria para dar meu testemunho. Confesso que fiquei nervoso, quase não consegui falar, mas tudo está dando certo. A todos que me dão atenção, afirmo que sou uma outra pessoa. Me ensinaram a fazer escolhas através da reflexão, observação e experimentação, vida após vida. Não tenho dúvidas de que ao voltar reencarnado, não mais me comportarei como antes. Aprendi o amor, apesar de nunca ter sido uma pessoa violenta. Aprendi o amor pela vida, pelo próximo. Aprendi a estender a mão a quem precisava. Aprendi a estender a mão a quem precisa, mesmo ela estando vazia materialmente. Mas ali, naquele gesto, continha esse amor que me ensinaram. Ali continha a esperança de que há respostas, soluções. Ali continha o desejo da alegria de servir. Isso mudou minha vida, me transformou em uma outra pessoa. Jesus me estendeu essa mão e me disse que o mesmo eu poderia fazê-lo vida afora. Assim vem sendo, com resultados. Experimentem. Obrigado mesmo pela atenção. Estou muito feliz. Vamos à nossa prece final, fechando os olhos novamente. Amigo Jesus, quantos ensinamentos, quantas palavras, que possamos no nosso dia a dia saber aproveitar tudo isso que ouvimos hoje aqui. Que possamos nos lembrar, principalmente nas horas dos nossos sofrimentos, nas nossas dificuldades, lembrando que precisamos ser resignados, mas resignados com trabalho, trabalhando todo dia, tentando ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, mais caridoso, vendo mais o nosso irmão que também tem necessidades e sofrimentos como nós. Querido Mestre,
Pedimos por nossos irmãos que sofrem, sejam irmãos encarnados ou desencarnados, em especial por aqueles que desencarnaram pelo suicídio, que a querida Maria de Nazaré e sua falange possam estar sempre com eles ajudando, e os nossos irmãos ainda encarnados, mas com pensamento suicida, que também possam ser ajudados através da sua luz, do seu amor e do seu carinho, e desistam desse ato. Que tenhamos um restante de semana de harmonia, de paz e de luz, e que voltemos em paz também para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora para a segunda parte, né, que é o passe. Aí eu peço que continuem em silêncio, em prece, né, para manter essa harmonia, manter esse ambiente, que a gente sabe, a gente sempre repete, o nosso tratamento, o que a gente precisa, não é só lá na sala do passe, né? Começa quando a gente entra aqui, passa por aquele portão, nós já estamos sendo ajudados. Então a gente tem que aproveitar ao máximo todo esse amor, toda essa paz que a gente recebe dos nossos amigos da espiritualidade, e aí vamos nos manter em prece e em harmonia aqui também. Quem achar que não precisa passar pelo passe, quiser já retornar para o seu lar, não tem problema, tá? Mas enquanto isso, vamos aguardar um pouquinho ali. Uma ótima